Saudações investidores, agora o Bitcoin cotado a 13.023 dólares e hoje meu objetivo vai ser fazer uma atualização técnica e de sentimento completa para você. Eu vou começar aqui no 4 horas para te mostrar o que aconteceu desde o nosso rompimento do triângulo simétrico no último vídeo e vou te mostrar outro padrão gráfico que eu acredito que pode estar sendo desenhado no gráfico aqui no 4 horas. Além disso, eu quero te mostrar no curto prazo quais são os pontos mais importantes aí que o Bitcoin precisa se manter acima e quais pontos ele não pode perder para não ter problemas. Além disso, numa análise de sentimento, eu também quero te mostrar onde as instituições estão se posicionando e te mostrar vários indicadores aqui do TRDR, tá? Vamos falar do Order Book, vamos falar um pouco do Long Short Ratio, do Cumulative Volume Delta, do Open Interest, de vários indicadores aqui que mostram pra gente constatações interessantes agora e que também mostravam pra gente onde a gente deveria realizar as nossas operações depois do nosso rompimento do triângulo simétrico, tá bom? Vou te mostrar numa perspectiva de sentimento como que a gente faz esse acompanhamento de possíveis operações, seja de long ou seja de short. Além disso, eu também quero falar um pouco mais de posição, aí eu vou para indicadores como o Crypto Fear and Greed Index e vou falar também do S&P 500, que teve uma queda significativa hoje que afetou o Bitcoin. Vejo uma situação bem clara aqui no S&P 500 e essa decisão que ele pode tomar nos próximos dias deve ser muito importante aí para a tendência não só do S&P 500, mas também do Bitcoin. Mas então vamos lá, caras. Eu começo aqui no 4 horas no TradingView, na Binance Futures, para mostrar para vocês que o Bitcoin, ele parece estar formando aqui para mim um padrão de reversão, tá bom? Esse padrão é o padrão de Bearish Rising Wedge. E é uma Bearish Rising Wedge um pouco diferente, né? Uma Bearish Rising Wedge depois de uma tendência de alta, né? Como que a gente pode identificar esse padrão? Primeiro ponto é o volume, né? A gente tem volumes menores dentro desse padrão do que dos volumes que originaram ele lá no início, né? Que é esse nosso pump que a gente tem. Além disso, a gente começa a ver nesse indicador algumas divergências, né? A gente começa a ver no padrão divergência aqui, por exemplo, do RSI. A gente sempre sabe que quando tem essas divergências, tipicamente o mercado está um pouco perigoso, né? Porém, eu enxergo que esse é um padrão que para o Bitcoin demonstrar essa fraqueza e a gente ter um rompimento para baixo, a gente precisa, primeiramente, perder essa região aqui do ponto de controle em 12.900. A gente está tendo uma briga muito importante nessa região e eu vejo que se a gente fechar aqui candles abaixo desses 12.900, o Bitcoin pode ter problemas, tá bom? Porém, uma confirmação maior, vocês já sabem, é a região dos 12.700, né? Região que depois do vídeo a gente foi testar mais 2 vezes e sem dúvidas, é uma região de demanda importante. Então o que eu vejo aqui no 4 horas? Fechou candle no 4 horas abaixo dos 12.900, mau sinal. Porém, fechou abaixo dos 12.700, para mim é uma confirmação que uma correção mais forte está por vir, tá? Aí essa correção a gente vai discutir, mas eu acho que ela deve ser até mais próxima dos 12 mil dólares, correto? E para a gente ter um viés positivo aqui, caras, eu vejo que, vou chegar numa hora para mostrar para vocês, que se o preço continuar demonstrando essa força, fechando acima desse ponto de controle aqui próximo dos 13 mil, já é um sinal positivo, tá? Traçando um Fibonacci daqui até o fundo, eu consigo ver que a gente testou 0,618. Então, fechar candles no 4 horas acima desses 13.040 dólares, caras, sinal positivo. Uma confirmação maior para mim seria um fechamento acima aqui dessa região dos 13.150. Por quê? Porque é uma região onde a gente consegue enxergar que não tem mais tanta resistência no VPVR acima e seria acima também de 0,786. Ou seja, não teria muitos argumentos bearish aqui para o preço continuar caindo, tá bom? Então, nesse momento, a nossa grande dúvida é, será que o preço vai fazer uma onda 3 para baixo aqui, revertendo essa tendência? Eu acho que vai ter muito a ver com o comportamento nas próximas horas. Fechando aqui abaixo dos 12.900, eu vejo que a maior probabilidade é a gente sim fazer essa onda 3. Porém, se fechar acima dos 13.150, eu vejo que ou a gente pode simplesmente continuar aqui sem muita força nesse movimento, ou realmente ir dar mais um pumpzinho para buscar mais liquidez, tá bom? Então, os 2 pontos mais importantes que eu vejo aqui no curto prazo são estes, tá bom? E vamos ficar de olho aí que as próximas horas devem ser extremamente voláteis e o preço deve tomar uma decisão a partir daí, tá bom?
Continuando aqui, indo já para uma análise de sentimento, eu quero começar falando um pouco mais de posição, tá? Primeiro indicador que a gente tem que mostrar aqui é o Fear and Greed. A gente está em ganância aqui, né? Estamos variando, na verdade, de ganância, extrema ganância. Então, isso tipicamente não é um bom sinal, tá? É um sinal que pode levar a gente a ter essa correçãozinha um pouco mais forte. E lembrem-se, se essa correção um pouco mais forte acontecer, a gente vai sim estar de olho para acumulações mais próximas aos 12 mil dólares, tá bom? Já que agora a nossa tendência é de alta em basicamente todos os tempos gráficos. Porém, a gente vai querer ver o Crypto Fear and Greed mostrando aqui pra gente pelo menos uma neutralidade, tá bom? Em ganância, tipicamente não é o local correto pra gente pensar em compras de longo prazo, ok? Outro fator aqui que pesou contra o Bitcoin hoje e pode continuar pesando aqui para essa tomada de decisão, ele é o S&P 500, tá bom? No S&P 500 eu vejo aqui uma situação muito clara. A gente tá ainda numa tendência de alta no 4 horas, vocês podem ver aqui que a gente continua acima da nossa nuvem de Shimoku e acima aqui das regiões importantes de Fibonacci e do VPVR. Porém, se a gente continuar demonstrando essa fraqueza que demonstramos hoje e o preço perder esses 3.330, eu vejo que o nosso viés aqui de uma tendência de alta no S&P desaparece e a partir daí a gente tem boas probabilidades de continuar essa queda, né? E quem sabe a gente realmente ter aí o Bitcoin seguindo o S&P e continuando caindo mais, tá? Porque hoje a queda que a gente teve aqui foi basicamente quando a gente teve a queda no S&P e o Bitcoin continuou a cair, tá? E muito dessa recuperaçãozinha que a gente está aqui nesse momento testando 0,5, 0,618 no S&P é basicamente a mesma coisa que a gente vê aqui no Bitcoin, conseguem enxergar? Então, realmente essa correlação aqui nós não podemos fechar os olhos para elas e eu vejo que perdendo os 3.330 é problema para o S&P e para o Bitcoin. Porém, se o S&P conseguir demonstrar força aqui, conseguir se manter dentro desse padrãozinho de bandeira aqui que ele está e conseguir romper de volta esse ponto de controle que está na região dos 3.460, caras, também vão acabar com quaisquer argumentos bearish para o S&P. Então, eu realmente estou de olho nesses topinhos aqui, tá? Eu estou nos futuros do S&P. Se voltar e recuperar esses 3.470, rompe os topos anteriores e rompe a bandeira para uma continuação de um padrão de alta que pode levar o S&P a fazer novas máximas e aí provavelmente o Bitcoin também fará, tá bom? Então aqui muito clara a situação. Se romper de volta esses 3.470, vamos ser um pouquinho mais conservador aqui, situação muito boa para o S&P e o Bitcoin. Porém, se continuar essa queda e romper os 3.330, vai estar rompendo para baixo este padrão, que era uma continuação de alta, vai estar rompendo 0,618 aqui de longo prazo e a nuvem de Shimoku no 4 horas, tá? Então, zonas de suporte muito bem e de resistência muito bem definidas aqui para o S&P também. Continuando agora e falando um pouco do do Tensor Charts. No Tensor Charts, a gente pode ver realmente que não tem tantas ordens próximas ao preço, tá? Nem para compra, nem para venda. Nesse momento, eu estaria de olho lá naquela região acima dos 13.100 como sendo uma região significativa, tá? Se fechar lá acima, seria uma demonstração de força, uma demonstração que os ursos perderam completamente o controle. Porém, se o preço começar a cair aqui e perder os 12.900, aí sim já vai ser uma demonstração muito clara de fraqueza. Então a gente tem nesse momento uma confluência das zonas onde a gente vê as zonas mais importantes aí nas próximas horas do preço, com onde as instituições estão tentando manter o mercado, tá? Então muita atenção nessa região ali dos 13.000, acima dos 13.100 e lá nos 12.900. Continuando e falando um pouco dos indicadores de sentimento, tá? Os primeiros indicadores que eu quero mostrar para vocês aqui são indicadores para te mostrar um pouco do que aconteceu quando a gente teve o rompimento do nosso triângulo simétrico que a gente abordou no último vídeo, tá? Sempre quando a gente tem um rompimento desse triângulo, a gente tem algumas possibilidades para pensar nos nossos alvos, né? Tipicamente o nosso alvo ele vai estar aí numa zona onde a gente enxerga que não só existe muita oferta, muitas pessoas tentando vender, mas uma zona onde a gente tem muito volume de compra no nosso caso aqui, né? E acaba tendo muita liquidação, né? Então, nesse momento aqui, quando a gente estava nesse triângulo, a gente conseguiu romper aquela região dos 13.000 dólares e a partir daí a gente tinha uma boa relação risco-retorno para pensar na alta, correto? E o que a gente acontece aqui? A gente tem esse pumpzinho dos 13.000 até formando novos topos em 13.370, né? Mas o que acontece? Reparem alguns indicadores muito importantes aqui. O primeiro, a gente tem muito volume de compra, né? Então é sempre arriscado a gente, depois do movimento de muito tempo de alta, a gente vê muita gente comprando.
Além disso, a gente tem liquidações significativas aqui de cerca de mais de 700 Bitcoins somente na Binance Futures, tá? Isso aqui para mim é um sinal de que muitas pessoas acabaram comprando no topo, muitas pessoas foram liquidadas, né? Nem escolheram comprar, mas acabam tomando stop e sendo liquidadas. É um sinal para a gente fazer o quê? Possíveis realizações. Realizar aqui nessa região. Outro ponto também que dá para destacar é que a gente tinha uma oferta muito grande de ordens, vocês conseguem ver aqui o book carregado de ordens vendedoras, não só no 1%, mas também em tempos gráficos maiores aqui, tá? E outro ponto também que chama a atenção é o nosso long short ratio, né? O long short ratio que depois que a gente tem um rompimento tem um pump significativo. Essa linha branca aqui, né? A gente sobe de 1.30 e depois do rompimento vai para 1.52. Que eu sempre falo com vocês, né? A gente teve um rompimento aqui que o long short ratio não subiu muito, ficou meio neutro aqui. Porém, quando a gente teve esse novo rompimento ali da região dos 13.150 e foi para essa região dos 13.300, a gente tem um pump do número de pessoas em long. E quando muitas pessoas acreditam que vai subir o preço, né? Muitas pessoas entram em long, o que a gente tem? Uma maior probabilidade desse ser um rompimento falso. Então aqui tinham vários fatores para você realizar, né? E é isso que a gente sempre tenta na análise de sentimento, tá? A gente sempre tenta acompanhar as nossas operações para não simplesmente deixar um alvo aqui medindo um triângulo, por exemplo. Na minha opinião, faz muito mais sentido a gente acompanhar passo a passo o que o mercado está fazendo, né, e o que as instituições estão fazendo. Depois de tanta liquidação, depois de tantas pessoas acreditando em long aqui, não tinha sentido as instituições fazerem o mercado subir mais, porque elas já tinham captado a liquidez e elas já tinham que a grande maioria do mercado estava acreditando que iria subir. Então, se a maioria acredita, provavelmente ele vai para o outro lado, correto? E nesse momento aqui, o que a gente tem basicamente são indicadores nos mostrando também um pouco de indefinição e com um viés um pouco baixista, tá? Por quê? Primeiro que eu vejo que o nosso CVD ele voltou a subir e está na máxima histórica de novo, tá bom? CVD bem próximo aqui da máxima histórica nesse momento, esse não é um sinal muito bom. O long short ratio ele até caiu nessa última consolidação que a gente teve, porém o S&P deu uma puxada no preço do Bitcoin para baixo, né? E nesse momento aqui, o que a gente vê? A gente vê que a gente voltou a ter uma alta no long short ratio, e nesse momento, apesar de não estar igual a gente estava lá no rompimento, né? Que estava com 1.5 longs para cada short, nesse momento aqui a gente já está com 1.3, tá? Então, é algo assim um pouco mais neutro, né? Já que a gente continua com um valor teoricamente alto, mas a gente caiu nas últimas 24 horas, tá bom? Outro fator que eu vejo aqui interessante é que no curto prazo a gente tem mais ordens de venda, ou seja, no 1% aqui a gente tem mais ordens tentando não fazer o preço ultrapassar aquela região dos 13.100 que a gente mostrou. Só que quando a gente desce um pouco mais, a gente começa a ver um pouquinho mais de predominância de ordens compradoras, tá? Nesse momento, no 2,5%, a gente não tem tanta ordem, tá? Então, se a gente for pensar, por exemplo, na região ali mais próxima dos 12.700, a gente pode ter o preço não parando nessa região novamente, tá? Até porque se cair de novo lá, seria o quarto teste em pouco tempo. Então, muito cuidado, tá? Com possíveis fechamentos abaixo dos 12.900, eu acho que seria um sinal de fraqueza bem forte do preço. Porém, no 5%, né, um pouco mais distante no preço, a gente já começa a ver mais ordens, né? Então, vamos ficar de olho, claramente isso aí pode mudar, né? E a gente vai atualizar amanhã para vocês. Beleza, investidores? Caras, então eu acho que é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Só para finalizar aqui, o que eu enxergo agora é que o Bitcoin fez uma possível onda 1, pode fazer uma onda 3, mas nesse momento aqui a gente precisa demonstrar força para acreditar nessa onda 3. O preço precisa fechar aqui no 4 horas, abaixo dos 12.900. Um fechamento aqui para mim é um sinal de fraqueza que deve levar o preço a testar esses 12.700 e aí eu acho que provavelmente a gente não segura mais, tá? Porém, enquanto ele estiver acima desse ponto de controle aqui, a situação para ele ainda é um pouco positiva, tá? Então a grande decisão que ele tem que tomar, na minha opinião aqui, é se ele vai conseguir fechar abaixo dos 12.900 ou se ele vai continuar demonstrando força, fechar aqui em cima é um sinal positivo para o preço, tá bom? E uma confirmação maior seria esses fechamentos acima dos 13.060, mas principalmente dos 13.100 e pouco, 13.150 ali,
que a gente estaria acima dessas ordens grandes das instituições, acima de 0,786 de Fibonacci e acima de todas as zonas aqui onde a gente teve movimentação do preço, onde as pessoas compraram e venderam. Beleza, investidores? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.